Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de redação, a aula número 3. Dessa vez falando sobre uma competência específica, a competência 2. A gente não vai seguir a ordem, tá? Das competências. O critério que nós vamos usar é o seguinte: vamos trabalhar primeiro com as competências mais fáceis de a gente fechar logo com o nível 5, com os 200 pontos. E uma delas é a competência 2, que vai cobrar de nós 3 itens. Tema, se eu abordo completamente o tema, se eu tangencio o tema. Gênero textual, vem um pouquinho da estrutura, que vai ser mais cobrado lá na competência 3 de um projeto de texto, mas indiretamente é cobrado também na competência 2. E o uso do repertório sociocultural, que é um item obrigatório se eu quiser ficar no nível mais alto dessa competência. Se eu não usar repertório sociocultural, vou ficar preso no nível 3 da competência 2, ou seja, dos 200 pontos possíveis para essa competência, eu terei no máximo 120 pontos. Então vamos começar aqui com o primeiro item. Aliás, eu quero primeiro mostrar a grade específica para a competência 2. Nós já tínhamos visto essa grade na íntegra lá na primeira aula, com as 5 competências, e agora eu quero focar na competência 2, chamando a atenção de vocês aqui embaixo, ó. Lembra, o nosso foco é sempre o nível 5. Se eu quero estar no nível 5, eu preciso abordar o tema completamente. Eu preciso ter as 3 partes do texto dissertativo argumentativo. Nenhuma delas pode ser embrionária. Diego, o que é uma parte embrionária? É aquele parágrafo pequeno demais que estava ainda em desenvolvimento, mas você já fez a ruptura para entrar em outra parte do texto. Então, partes pequenas, partes com pouco desenvolvimento, são consideradas partes embrionárias. E o repertório sociocultural tem que ser legitimado, ou seja, não pode ser o que a minha vizinha falou, tem que ser algo que tenha sido publicado por uma das áreas do conhecimento, pela mídia, enfim. Tem que ser pertinente ao tema. Eu não posso simplesmente colocar um repertório que não se aplique ao tema. E o uso tem que ser produtivo. Às vezes a gente utiliza um repertório sociocultural pertinente ao tema, mas a gente não consegue usar isso a favor da nossa argumentação. Então a gente termina, se você der uma olhadinha ali no nível 4, termina caindo para o nível 4. Mas antes de a gente começar a falar sobre o primeiro item, eu queria chamar a atenção de vocês aqui, olha, no nível 1, a questão do tangenciamento, a tangência, que é um item que nós vamos falar hoje também. Veja que isso aqui é o oposto do que eu tenho no nível 5. Abordagem completa do tema e tangenciamento ao tema. O que vai ser o tangenciamento ao tema? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas é quando eu abordo apenas uma parte do tema. Na verdade, eu nem falo sobre o tema, eu falo sobre o assunto de forma mais ampla. Então, fiquem ligados aí nessa palavrinha, nessa expressão tangência ao tema, o tangenciamento ao tema. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Nós não queremos um texto tangente, porque um texto tangente não te deixa no nível 1, só na competência 2. Ele faz isso também na competência 3 e na competência 5, que nós vamos ver em outras aulas. Mas vamos começar a falar sobre o tema. O tema é definido a partir de uma frase temática apresentada na prova de redação. Então você já deve ter percebido que ele não vem para a gente enquanto palavra. Não é uma palavra isolada que vai caracterizar o tema, e sim uma frase temática. Sendo uma frase temática, eu tenho que fazer uma análise cuidadosa de todos os elementos importantes dessa frase temática, justamente para não tangenciar. Eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. Primeiro exemplo, o Enem 2016, lá na primeira aplicação, trouxe a seguinte frase temática: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, observem que eu não vou falar apenas da intolerância religiosa. Eu tenho que apontar, obviamente, a primeira palavra-chave que nos chama a atenção, mas eu também tenho que falar sobre o combate. Eu preciso combater a intolerância religiosa. E também preciso apontar caminhos. A gente vai fazer isso geralmente na proposta de intervenção, mesmo que no seu desenvolvimento, na sua argumentação, você não escolha como argumentos 2 caminhos.
Mesmo que você escolha 2 causas dessa intolerância religiosa, não tem problema, porque na proposta de intervenção você termina trazendo esses caminhos, apontando esses caminhos. Outro exemplo aqui, o Enem 2020, a primeira aplicação, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. A primeira palavra-chave que nos chama a atenção, obviamente, doenças mentais. Mas eu não posso falar só sobre doenças mentais, porque a frase temática me pede mais do que isso. Ela pede que eu fale sobre o estigma, ou seja, o preconceito associado a essas doenças mentais, tudo isso na sociedade brasileira. Nesse tema específico, ele fala de doenças mentais de forma ampla, mas quando você faz a leitura dos textos motivadores, ele te dá dicas de por onde seguir. Ele traz 2 dos 4 textos motivadores falando sobre a depressão, que é uma doença mental também, tá? Mais um tema como exemplo, que é o que a gente vai trabalhar mais na aula de hoje. Inclusive, lá no fim da aula tem um texto sobre esse tema, que foi em 2021, a primeira aplicação principal, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania. Teve gente que não conseguiu abordar completamente, porque falava sobre a invisibilidade sem associar que essa invisibilidade se dava por falta do registro civil. Eu tenho que associar a invisibilidade à falta do registro civil, falando que isso aqui é uma questão de garantia de acesso à cidadania. Eu só sou de fato um cidadão e só tenho direito, eu só consigo alcançar os meus direitos enquanto cidadão brasileiro a partir do momento que eu tenho primeiro uma certidão de nascimento, um registro civil, para depois ver com os demais documentos. Então, lembrem-se, o Enem não trabalha com palavra temática, trabalha com frase temática. Sendo uma frase, eu tenho que abordar todos os elementos dessa frase temática, eu não posso esquecer nenhum, para fugir do que a gente vai falar agora, que é a questão da tangência, do tangenciamento. Se eu não abordo completamente, se eu abordo parcialmente, eu posso até não fugir do tema, que daria 0, como nós vimos na aula passada. Mas eu termino tendo um texto tangente. E como eu mostrei agora há pouco para vocês, textos tangentes ficam presos no nível 1 da competência 2, mas já adiantei também que fica no nível 1 da competência 3 e da competência 5. Ou seja, um texto tangente vai tirar uma nota baixíssima, porque se eu juntar essas 3 competências, a 2, a 3 e a 5, dos 600 pontos máximos possíveis nessas 3 competências, eu terei no máximo 120 pontos se eu tangenciar o tema. Tá? Então, o que é, na verdade, a tangência, o tangenciamento? A tangência é observada naqueles textos em que apenas resvalam o tema, ou seja, passam por fora do tema, falam um pouquinho sobre o assunto. A tangência ao tema caracteriza-se por uma abordagem incompleta dos elementos associados a ele. Essa abordagem parcial demonstra dificuldade de leitura e interpretação que prejudicam a avaliação do texto elaborado pelo participante. Eu vou colocar aqueles mesmos 3 exemplos de frases temáticas para mostrar para vocês como, naqueles casos, nós poderíamos tangenciar o tema, que é algo que a gente não quer. Se eu levar em consideração a primeira aplicação do Enem 2016, muita gente tangenciou o tema por falar apenas da intolerância religiosa, mas não mencionar a necessidade de combater, muito menos apontar caminhos para combater essa intolerância religiosa. Então, muita gente mesmo tangenciou o tema naquele ano, naquela edição do Enem, porque falou apenas da intolerância religiosa, mas não do combate, muito menos apontando caminhos para isso. Já em 2020, uma série de redações também conseguiu tangenciar, uma vez se falava de doenças mentais, mas não falava do estigma associado a essas doenças mentais, não falava do preconceito que existe associado a essas doenças mentais, as pessoas com alguma doença mental. E em 2021 houve também texto tangente, porque alguns falavam do registro civil, mas não falavam da invisibilidade causada pela falta desse registro civil, ou então falavam da invisibilidade sem falar do registro civil, e aí falaram de pessoas invisíveis de um modo geral,
imigrantes, por exemplo, pessoas que vivem à margem da sociedade, pessoas que moram na rua, mas não falavam que a invisibilidade se dava pela ausência desse documento, pela ausência do registro civil, ou seja, também tangenciaram o tema. Gente, muito cuidado. A primeira coisa que você tem que fazer, analisar a frase temática e interpretar, e observar, circular, sublinhar cada palavra-chave, cada elemento base da frase temática para evitar o tangenciamento. Então, nós não queremos textos tangentes, nós queremos abordagens completas, ou seja, observe cada elemento básico da tua frase temática. O segundo item que a competência 2 também nos cobra, além da abordagem completa do tema, é o uso, lógico, do texto, a escrita do texto dissertativo argumentativo. Eu não posso escrever outro gênero textual, outro tipo textual. O texto dissertativo argumentativo tem o objetivo de defender um ponto de vista, já falamos sobre isso, sobre um problema social, político, econômico ou ambiental. E no caso do Enem, que é o que nós estamos seguindo aqui, propor uma solução. Já que eu estou falando de texto dissertativo argumentativo, vamos de novo falar de projeto de texto. Essa é a estrutura que eu preciso utilizar no meu texto dissertativo argumentativo. O meu texto tem que ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. O que é que tem que ter na introdução? De preferência, eu começo contextualizando e eu faço isso perfeitamente com o uso de um repertório sociocultural pertinente ao tema. Depois eu faço a apresentação da frase temática, pode ser uma cópia fiel ou não, dependendo da frase temática. Às vezes eu consigo fazer isso, outras vezes eu preciso fazer ajustes. Eu preciso apresentar a tese, o meu ponto de vista, que eu vou defender através de 2 argumentos, mas primeiro eu apenas apresento esses argumentos. Eu não justifico nada ainda, eu não desenvolvo nada ainda. Depois venho com o desenvolvimento, em que eu vou trazer de novo a apresentação, só que agora com a justificativa de cada argumento que eu decidi usar para defender meu ponto de vista. De preferência, todos eles com uso de repertório sociocultural. Faça isso separadamente, tá? Um parágrafo para o primeiro argumento, um parágrafo para o segundo argumento. Por fim, vem a conclusão, que exige uma proposta de intervenção com esses elementos: agente, ação, modo, finalidade e detalhamento. Em uma das próximas aulas falaremos apenas da proposta de intervenção, mostraremos alguns exemplos de propostas de intervenção. O último item que eu quero mostrar na aula de hoje, referente ainda à competência 2 da redação do Enem, é o repertório sociocultural. Alguns acham que esse item é opcional. De fato, se eu não estou preocupado com a nota alta, então ele é opcional. Se eu voltar lá para a grade, você vai lembrar que eu só eu só chego no nível 4 ou no nível 5 se eu tiver repertório sociocultural. Se eu não tiver repertório sociocultural, eu fico preso no nível 3, ou seja, eu perco de cara 80 pontos. E o que seria esse repertório? Vamos ver. Elemento importante para a redação do Enem e requisito fundamental para que o participante atinja as notas mais altas na competência 2. O repertório sociocultural configura-se como toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que, de alguma forma, contribui como argumento para a discussão proposta pelo participante. Então, lembrando, não é fazer uma citação só para ter a citação. Ela precisa contribuir para a minha argumentação, precisa fazer sentido ela estar ali. Ela não deve estar apenas para ocupar um espaço. Ela tem que contribuir para a minha argumentação, tem que estar conectada, ela tem que servir para justificar o meu ponto de vista, justificar a minha argumentação. E eu trago aqui para vocês alguns itens que a banca mostra para a gente do que pode ser ou do que é considerado repertório sociocultural. Óbvio, aqui está bem pequenininho, eu vou aumentar aqui para vocês, trabalhando item por item, começando por conceitos e as definições desses conceitos. Quando eu quero
trazer um conceito sobre uma palavra, a principal palavra-chave da frase temática. Isso é uma forma de apresentar um repertório sociocultural. Dá uma olhadinha nesse exemplo. A gentrificação é caracterizada pela expulsão da camada mais pobre da população de áreas com maior infraestrutura, o que leva à dificuldade de acesso desse grupo a serviços do governo, entre eles a criação e o registro de documentos. Então, um candidato lá em 2021 utilizou a questão do conceito, utilizou esse recurso como um repertório sociocultural lá no início, né? Ele trouxe o conceito de gentrificação, que tem a ver com o que ele vai abordar mais adiante. Eu também posso fazer referência direta a áreas de conhecimento como educação, direito, artes, literatura ou qualquer outra área do conhecimento, desde que ela tenha sido realmente publicada, aquela informação tenha sido divulgada, ou realmente faça parte de uma grade curricular, de uma disciplina. Se eu tenho, por exemplo, algo sobre saúde, e eu lembro que na aula de biologia algo sobre aquilo foi falado, tem um item sobre aquilo que é cobrado, que é mostrado, é apontado nas aulas de biologia, eu posso fazer uso disso. É um problema social, e eu lembro da aula de sociologia que tem um conceito sobre isso. Enfim, eu posso utilizar todas as áreas do conhecimento como repertório sociocultural. Ou seja, engana-se aquele que acha que redação é um item associado apenas à língua portuguesa, ao componente curricular de língua portuguesa. Na verdade, quando eu falo de produção de texto, principalmente o texto dissertativo argumentativo, eu posso me utilizar de todas as áreas de conhecimento. Então, a parte técnica é cobrada, é trazida por um professor de linguagens, porém, a produção e as informações de que eu preciso para aquela produção, aí sim eu vou precisar de toda a área do conhecimento. Posso fazer também referências a obras, um estudo, um produto resultante de uma área do conhecimento, como obras literárias, por exemplo, filmes, séries, novelas, desenhos, esculturas, pesquisas, enfim. A gente tem aqui um exemplo. Na obra Vidas Secas, escritas por Graciliano Ramos, os filhos do protagonista não têm seus nomes citados, sendo representados como menino mais velho e menino mais novo, o que causa certa invisibilidade de tais personagens. O autor desse texto, o candidato aqui, se utilizou de uma obra da literatura brasileira. E se você parar para observar, ou se você tiver um novo olhar para as aulas de literatura e para as obras literárias, você percebe que a maioria delas dá conta de um problema social. Então, se o problema social daquela obra estiver vinculado ao problema social da frase temática, você pode sim utilizar como repertório sociocultural. Eu posso utilizar ainda informações, citações, fatos acompanhados de uma referência a uma área do conhecimento, ou seja, um filósofo, um sociólogo, um estudioso naquela área. Por exemplo, segundo o filósofo brasileiro Herbert José de Souza, o desenvolvimento humano só é atingido com a afirmação de 5 núcleos: diversidade, igualdade, solidariedade, liberdade e participação. Pessoas invisíveis têm um núcleo rompido, a participação. Então ele trouxe aqui, o candidato trouxe aqui um filósofo, pensamento, a fala de um filósofo para embasar a argumentação dele. E eu ainda posso trazer meios de comunicação, jornais, canais de TV, jornais tanto impressos quanto nos portais da internet. Só tome cuidado com sites de fofoca, isso aí não vai ser considerado, e até certas emissoras, que eu não vou sinalizar por aqui, mas tem certas emissoras que terminam
fugindo um pouquinho da verdade, tome cuidado com qual é a emissora, qual é a instituição publicitária, a instituição da mídia que você pretende utilizar. E aí eu tenho a proposta de redação do Enem 2021, com os 4 textos motivadores. Tenho aqui a parte mais importante, a proposta de redação, que traz o tema Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. E eu tenho um texto que fala sobre esse tema. O texto, inclusive, foi nota 1000 no Enem. Acompanha comigo. No célebre texto As Cidadanias Mutiladas, o geógrafo brasileiro Milton Santos afirma que a democracia só é efetivada à medida que atinge a totalidade do corpo social, isto é, quando os direitos são desfrutados por todos os cidadãos, ou seja, ela já começa com o repertório sociocultural para fazer aquela contextualização que a gente mostra lá no projeto de texto. Todavia, no contexto odierno, a invisibilidade intrínseca, a falta de documentação pessoal, apresentou o tema agora, distancia os brasileiros dos direitos constitucionalmente garantidos. Nesse cenário, a garantia de acesso à cidadania no Brasil tem como estorvos a burocratização do processo da retirada do registro civil, bem como a indiferença da sociedade diante dessa problemática. Ele traz aqui, misturado aos argumentos, o restante da menção ao tema que ele faz. E aí você observa, eu não vou fazer a leitura na íntegra, você observa aqui que ele começa, ela na verdade é uma menina, ela começa o primeiro desenvolvimento, lá embaixo vem com o repertório. A realidade brasileira pode ser sintetizada pelo pensamento do sociólogo francês Pierre Bourdieu, o qual afirma que a violência simbólica se expressa quando uma determinada parcela da população não usufrui dos mesmos direitos, fato semelhante à falta de acesso à cidadania relacionada aos imbróglios da retirada de documentação e identificação no país. No outro desenvolvimento, segundo desenvolvimento, já traz como repertório aqui embaixo, é lícito referenciar o pensamento do professor israelense Yuval Harari, o qual, na obra 21 lições para o século XXI, afirma que grande parte dos indivíduos não é capaz de perceber os reais problemas do mundo, o que favorece a adoção de uma postura passiva e apática. E ela traz aqui a proposta de intervenção com todos os elementos necessários. E a gente encerra essa terceira aula falando aí sobre a competência 2, os 3 elementos, os 3 itens cobrados na competência 2. A apresentação do tema, o tema abordado completamente, que fique claro. O gênero textual adequado, que é o dissertativo argumentativo, e o repertório sociocultural pertinente ao tema e de uso produtivo. Terminamos por aqui. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.